Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Data para a gente lembrar a importância da inclusão e do combate ao preconceito e à desinformação. Aqui no Brasil, 350 mil pessoas têm Down. De acordo com a pesquisa do Departamento de Genética da Universidade de São Paulo, a USP, 8 mil brasileiros nascem com essa alteração genética todos os anos. 25% deles vão ter alguma doença cardíaca ao longo da vida. E muitos desses casos são cirúrgicos. Não há dados sobre o número de pessoas com Down no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o projeto Movimento Down, 57 jovens hoje estão no ensino superior. Aqui no Rio de Janeiro, pais e professores fazem um ato contra a desembargadora Marília Castro Neves. Ela foi alvo de muitas críticas nos últimos dias, depois de publicar notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco e também por criticar professores com síndrome de Down. Quem acompanha é a Gabriela Bride, que fala agora com a gente ao vivo. Gabriela, é uma data, né? A data como a de hoje, ela serve justamente para a gente lembrar esse tipo de preconceito que todo mundo precisa combater. Bom dia. Oi, Raquel. Bom dia para você, para a Aline, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Nós já tivemos muitos avanços, né, na legislação, na inclusão das escolas, no mercado de trabalho, mas infelizmente o preconceito está aí escancarado. A gente vai falar agora sobre esse post da desembargadora Marília Castro Neves numa rede social. Ela disse que foi depois de ouvir na rádio que uma professora, que o Brasil era o primeiro país a ter uma professora com síndrome de Down. A gente separou esse trecho para mostrar para vocês. Ela diz o seguinte: apura os ouvidos e ouço a pérola. O Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina a quem? Esperem um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? A gente lembra que essa é a mesma desembargadora que compartilhou notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro na semana passada. Essa professora em questão já é uma professora auxiliar há 13 anos em Natal, essa professora com síndrome de Down. Por isso, esse dia de hoje, Dia Internacional do Combate ao Preconceito à Síndrome de Down, foi escolhido para fazer um ato silencioso aqui no Tribunal de Justiça durante a sessão aqui na 20ª Câmara Cível da desembargadora Marília Castro Neves. A Sandra Kiffer é advogada, tem uma filha com síndrome de Down e participou desse ato. Você que pensou, né, Sandra, como é que ia ser esse ato? Conta pra gente, então, como foi? Então, foi um ato pensado por líderes das organizações de familiares com pessoas com síndrome de Down. Então, as mães, os familiares, tem pais, se reuniram. Quem poderia vir hoje aqui veio. Um ato silencioso, um protesto para marcar presença, para mostrar que os pais dessas pessoas estão aqui, das pessoas com síndrome de Down, e que nós não aceitamos preconceito. Como profissional do direito eu posso falar isso, como mãe e como cidadã. Não poderia ter vindo um ato de preconceito desse, justo, de uma desembargadora. Sandra, você, como mãe, como advogada, quais são os desafios que vocês encontram ainda hoje na inclusão? Temos muito preconceito. Muita gente não quer incluir as pessoas com síndrome de Down, mas muita gente também ainda não sabe incluir. Então, nós precisamos divulgar informações, mostrar que as pessoas com síndrome de Down têm direitos como quaisquer outras e que esses direitos precisam ser preservados e garantidos na prática. A gente tem uma pergunta da Raquel lá no estúdio. Oi, Raquel. Oi, Gabriela. Queria falar com a Sandra sobre essa questão da inclusão desde cedo nas escolas, porque a gente sabe que é lei, né? A criança com síndrome de Down é uma lei, elas poderem estudar em escolas com outras crianças. Queria saber sobre a estrutura que ela, na opinião dela, que as escolas têm e a aceitação também pelas escolas dessas crianças para que elas possam ter o desenvolvimento pleno desde cedo. Então, bom dia. A gente não pode generalizar. Tem escolas que querem fazer inclusão e que fazem com muito boa vontade. Mas, infelizmente, não é a maioria. Tanto as escolas públicas quanto privadas têm várias dificuldades para fazer a inclusão de pessoa com deficiência. A síndrome de Down é uma deficiência intelectual e cada pessoa tem uma necessidade. Então, não tem um padrão de inclusão. E as escolas precisam, tem lei, tem decisão do Supremo com relação às escolas privadas, então elas precisam se adequar a isso.
A gente tem uma pergunta da Aline lá em São Paulo. Sandra, muito bom dia. Primeiro, toda a minha admiração, meu carinho por esse movimento tão importante. Hoje que também é o Dia Internacional contra o Racismo, contra a discriminação racial, duas datas aí que se juntam e nos fortalecem. Eu queria perguntar para você, como advogada e também como militante nessa área, até por ter um filho com a síndrome de Down, se você está acompanhando o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que abriu uma investigação para apurar esse comportamento da desembargadora Marília Castro Neves nas redes sociais. Bom dia, Aline, muito obrigada. A representação é recente. Uma das primeiras denúncias que eu ouvi foi da Federação das Associações de Síndrome de Down. E nós estamos acompanhando, sim. Tem um grupo de juristas que faz parte do movimento da Síndrome de Down. E nós estamos acompanhando e acho que vão ocorrer outras provocações nesse sentido também no CNJ. E o que for possível, né? Eu acho que isso não pode passar em branco, seja com racismo, com relação aos refugiados, quaisquer minorias, elas merecem ser respeitadas. E a gente, do direito, então, tem o dever de agir nesse sentido. Sandra, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Globo News. A gente entrou em contato com a desembargadora Marília Castro Neves, ela não quis se manifestar.